Assistirem. E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu não tinha colocado para gravar, então vou ter que começar aqui, tá? Começando, a dúvida de início já foi sobre a nossa atividade, que era a atividade subjetiva, que vocês tinham que entregar algo, escrever algo, né? E essa atividade, eu estava olhando as respostas, quem já tinha respondido, quem não, e na grande maioria, a gente tem 300 alunos, são 5 turmas, tá? Então, são 300 alunos. Desses 300, eu acredito que eu recebi de uns 60. Olha aí, de 360 é um indicador muito baixo. E aí, por causa disso, eu estou estendendo para a próxima semana. Ah, Paula, 2 semanas. Se não der para responder em 2 semanas, infelizmente você vai ficar com 0 na aula de participação. E eu falo sorrindo por quê? Porque, de fato, são 2 semanas que eu dei para você responder, tá certo? Então, cuide. Até próxima sexta-feira vai ser o prazo final para responder. Hoje eu vou ler com vocês, já que na semana passada eu falei sobre a atividade no finalzinho da aula. Posso ser que tenha ficado muitas dúvidas, e aí a gente vai esclarecer agora, tá certo? Mas aí sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro, né? Deixa eu colocar aqui os slides. Vamos cá, compartilhar. Show de bola, deixa eu ver se está tudo bonitinho. Sim. Gente, está aparecendo aí para vocês a tela cheia de apresentação? Ou seja, a apresentação mesmo, no slide bem bonitinho. Pode botar aí no coisa, no... Sim, Breno, top, ok, obrigada. Deixa eu ver aqui que tem algumas perguntas. O Alisson perguntou até quando podia entregar a atividade. Até próxima semana agora, tá? Deixa eu ver aqui, o Ítalo perguntou, é o meu primeiro dia na aula, não fiz nenhuma atividade e não assisti nenhuma aula, né? Quando posso realizar várias atividades? Então, assim, Ítalo, seja bem-vindo, né? Ainda bem que você está aqui no terceiro encontro. A gente já teve a aula online e mais 2 encontros. A aula inaugural, desculpa. A aula inaugural não é comigo, é com o Joel e todos, vamos dizer assim, a parte geral, todos os cursos são juntos na aula inaugural. Você pode assistir a aula inaugural e pode assistir os 2 últimos encontros. A aula inaugural, assim que você entra na plataforma, ela está lá no cantinho, bem na frente, assim, falando aula inaugural. Já os encontros ficam na aba Web Conferência. Isso eu falo também para as outras pessoas, né, caso estejam aqui no primeiro dia, tá certo? Ana Paula, e as atividades? Até agora foram quantas? Ainda dá tempo de fazer? Sim, dá tempo, tá? São, na verdade, 2 atividades objetivas que está lá na plataforma, e aí você acessa na plataforma e visualiza a atividade 1 e a atividade 2. Professor, ainda não apareceu a atividade 2. Eu já mandei para o pessoal do suporte essa situação, porque aqui tem 5 turmas. 2 delas estão com a atividade 2 disponível. 3 delas não estavam, pelo menos até semana passada. Então, eu mandei para o suporte pedindo que liberasse a segunda atividade. Mas, Ana Paula, aqui é para ter feito até agora quais atividades? A atividade 1, objetiva, que é só de marcar, e a situação de aprendizagem, que é aquele link que eu mandei no grupo, né? E aí, a situação de aprendizagem, que nada mais era do que fazendo uma pergunta, vou até voltar aqui os slides para a gente ver a situação de aprendizagem. A situação de aprendizagem é essa daqui, ó. Aqui o áudio, mude. Pronto, silenciei aqui o áudio. Então, a situação de aprendizagem, gente, era essa daqui, né? Quando vocês acessam a aula online, aí aparece uma situação de aprendizagem. E aí, quando aparece a situação de aprendizagem, o que é que ela pede, né? É um problema que você vai ter, uma situação, problema que você vai ter que resolver, tá? Isso aqui você acessa lá na aula online, dentro do material de estudo. E aí, o que é que ele pedia? Ele falava da historinha de Pedro, que Pedro foi contratado, tem experiência em organização de documentos, e ele recebeu um desafio, que era estruturar ou reestruturar a documentação de uma empresa. E aí, qual era a atividade a fazer? Se você, enquanto profissional, então está falando com você, aluno, né?
Se você, enquanto profissional, estivesse no papel de Pedro, quais etapas realizaria nesse primeiro diagnóstico? Que diagnóstico é esse, Ana Paula? De organizar um setor, né, que está desestruturado, a parte documental. Então, Ana Paula, eu nunca trabalhei em empresa nenhuma. Então, pense, se fosse na sua casa, aí na sua casa, aqueles documentos, comprovantes que você tem, aí tudo desorganizado. Se você tirasse um dia para organizar esses documentos na sua casa, qual seria o passo a passo que você faria? Então, a atividade era simples, no meu entender, né? É pensar, refletir. Eu quero entender que se você já tem a percepção de organização. E isso eu não estou pedindo que você faça o diagnóstico apenas na empresa, pode ser também na sua casa, né? A gente trabalha com muito documento. Vamos pensar aí, né? Como eu até citei na aula passada, debaixo do colchão, quando você guarda um monte de documento lá, né? Desorganizado, tudo numa loucura só, junto com os papéis de presente que estão guardados também. E aí você tem o dever de organizar aquilo dali. Como é que você iria começar? Pelo que você iria começar organizando? Era essa a pergunta da atividade subjetiva, tá certo? Uma parte fazer também, no seu caso. Oi, Benedito, tá falando comigo ou é... Estou falando com todo mundo, na verdade. Boa tarde. Uma Boa parte fazer também, né? Desculpa, não consegui entender. Tá ruim teu áudio. Mas pode falar de novo? Basta Dando bastante o áudio do Benedito. Vou continuar aqui com a coisa, mas pode abrir e falar, tá? Ou então escrever. pronto. Pronto, pode... Repetindo, eu falei na pasta Z, que eu Ah, utilizo bastante. show, olha aí, ó. Um exemplo do Benedito que ele trouxe de A a Z, muito bom também, eu utilizo bastante, que auxilia bastante nisso, né? A gente organizar. Isso. Eu já Perfeito. trabalhei com documentos, desculpa me interrompendo aí, eu Não, tranquilo, trabalhei pode falar. bastante com a parte burocrática de um condomínio. Aí, contas a pagar, eu ia separando por data na pasta Z. Documentos condicionantes, tudo era pasta Z. Tinha 3 pastas Z para eu poder trabalhar durante o mês. E aí ficava melhor, né, na pasta Z. Pronto, ó, uma ótima referência que o Benedito trouxe para a gente, tá certo? A pasta de A a Z. Então, gente, era mais ou menos nessa perspectiva, tá certo? A gente iria dar ou trazer situações ou cotidianas, ou então até botar o passo a passo de como é que você poderia organizar os documentos. Isso é mais para entender a reflexão de vocês, o pensamento de vocês, o que vocês entendem de organização documental. Porque, como eu falei, às vezes as pessoas não têm noção nenhuma de organizar. Está lá uma loucura só e para ele está ótimo, não tem problema nenhum. Só que isso, gente, para o setor da área administrativa não pode ocorrer, né? A gente sabe, o Benedito comentou aqui que já trabalhou, já teve que trabalhar com documentos, né, e tudo mais de organização, sabe que tem que ter uma organização. Porque quando a fé chegar lá, uma pessoa diz assim, ah, Benedito, me diga aí, me traga o documento X. Aí imagina se não tiver uma organização, como é que ele vai arrumar esse documento? É? Aí fazer igual como em casa, ficar procurando? Não, ele vai ter que ter uma pastazinha organizada. E aí, como ele falou, de A a Z já seria uma perspectiva boa, tá certo? Então, gente, a atividade, eu peguei e mandei. Ah, e eu vi aqui a pergunta. Ana Paula, como é que eu respondo essa atividade? A situação de aprendizagem é através do link, tá certo? O link no Google Forms, o link no Google Forms, né? Que é através dele que você responde essa atividade. Eu passei ele também no grupo da turma, mas deixa eu colocar no bate-papo também, que aí vai auxiliar esse processo para vocês. Deixa eu botar aqui, vamos ver. Situação de aprendizagem, eu vou botar no grupo agora, tá? Que aí quem tá, eu vi aqui pessoas falando, comentando que já é o primeiro dia aqui com a gente, então já vai poder pegar o link, tá? Vou botar aqui no grupo não, na mensagem para todo mundo. Deixa eu botar aqui, ó, no bate-papo, tá? E aí você cola e já copia e já cola em algum local que você consegue responder essa atividade posterior.
Se você não tiver o link do grupo, deixa eu botar também o link do grupo, que aí o pessoal... Gente, eu costumo mais utilizar, ou utilizo bastante, o WhatsApp para responder para todos, né? Facilita muito a vida, pelo menos para mim. E aí, quem puder acessar também o chat, primeira vez que está aqui, a Romildo comentando, que é o primeiro dia que ele está aqui. Eu vi que o Romildo está no grupo já, tá? Então, quem não está no grupo, pode acessar o grupo, que eu sempre respondo por lá, tá certo? Deixa eu silenciar aqui. Seja bem-vinda, Cláudia. Vamos cá. Então, só para início, né, explicando um pouquinho dessa questão da atividade. A gente começa com essa atividade, vai ter a atividade 1 na plataforma, que é apenas de marcar. E no slide, né, você consegue ver que até eu respondi, são 7 questões, se eu não me engano, eu acho que eu respondi 5. Então, não tem nem como tirar nota baixa, tá? Porque até a resposta já tem lá nos slides que foi enviado. E aí, e a segunda é a situação de aprendizagem, que é essa, que você tem que entregar pelo Google Forms, tá ok? E aí, dando continuidade à nossa aula, deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem, outra pergunta. Maria Kelly comentando que também é a primeira vez que está aqui. Pois, Maria Kelly, vou tentar tá mostrando as atividades, mas caso surja alguma dúvida, para todos que estão ao primeiro dia aqui, pergunte, não saia da aula com dúvidas, porque às vezes é bem melhor eu estar falando no ao vivo com você, esclarecendo, tirando as dúvidas, do que muitas vezes na mensagem no WhatsApp. É claro que vocês veem que eu tento responder o máximo vocês. Como eu falei, são 300 alunos. Às vezes eu estou sobrecarregada, mas eu tento responder muito vocês, tá certo? Pronto. Pode falar. Tá, só um momento, só uma dúvida. Sim. Pode ser de outras pessoas também. Então, você já ingressou, você já chegou no departamento administrativo. Eu acho que não é comigo. Gente, vamos cá, então. Acho que o Benedito não estava falando com a gente, então eu desliguei o áudio dele. Mas hoje, qual é a... Sim. Tá? Ah, sim. E eu pensando que estava falando na empresa, porque fica cortando tudo, tá, Benedito? Deixa eu lhe perguntar, pode ser uma dúvida até de mais pessoas aqui no Sim. grupo. Em algum momento, quando você já ingressou em alguma empresa, você já teve que organizar a documentação, ter dado suporte ao departamento administrativo, ao pessoal, e daí você colocou tudo em ordem? Já aconteceu isso, Benedito, e bastante, tá? A gente pensa assim, poxa, o setor administrativo tem que ser sempre organizado. Eu já cheguei em departamento pessoal, que é lidando com documento de pessoas, né, dos funcionários, e estava uma desorganização só. A pasta, não, o armário, que era de A a Z, então era um armário grande, né, de A a Z, mais de 500 funcionários. Quando eu colocava assim, a primeira gaveta era de A a F. Quando eu abri a primeira gaveta, já tinham todas as letras, menos de A a F. E aí eu fui abrindo as gavetas e eu, meu Deus, que caos. O segundo caos, a documentação estava apenas ali naquele armário, não tinha digitalizado. Então, quando alguém solicitava algo, eu tinha que abrir o armário, procurar a documentação. Veja o quanto era cansativo e burocrático o processo. Então, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, deixar tudo em ordem alfabética. Depois que eu deixei tudo em ordem alfabética, eu comecei a digitalizar por ordem alfabética também. E aí eu digitalizei todo o documento do funcionário X, Y, e aí eu ia digitalizando. Após fazer essa digitalização, guardei tudo nas pastinhas bem organizadas, com a nomenclatura certa, porque não adianta de nada eu digitalizar um monte de arquivo e deixar lá sem nomenclatura. Como é que eu vou resgatar, ou vamos dizer assim, recuperar essa informação de forma rápida? Então, uma das dicas que eu dou, se você chegar em um setor e você ver que está bastante desorganizado, é você entender, claro, a dinâmica daquele setor, entender de fato quais são os documentos mais importantes, organizá-los, digitalizá-los, nomenclatura, né, o nomezinho que você vai guardar, de uma forma que você consiga recuperar rápido essa informação, tá certo? Você pode até perder bastante tempo com isso, mas tenha certeza que após organizado, sua vida vai ficar muito mais ágil, muito mais rápido, viu?
Então, é uma das dicas que eu dou para início. O pessoal está iniciando ali no setor, está uma bagunça, está uma loucura, você tenta organizar. Você organizando uma vez, pronto, você mantém um padrão, né? Lembra aquela questão do processo, você tem que manter um padrão. Toda vez que você que chegar um documento novo, você vai fazer o mesmo processo. Aí sim, vai começar a fluir o fluxo de processo dentro da empresa, tá certo? Então, Boa acho que tarde é a mais todos. ou menos isso. Olá, boa tarde. Professor, vocês falando sobre esse senso de organização, mas a gente Sim, acaba lembrando do 5S, né? isso. Na aula passada, agora não sei se foi a Eduarda, não lembro exatamente o que foi que comentou sobre os 5S. E, Ana Paula, o que seria O- esses 5S, né? Que muita gente talvez nunca tenha ouvido falar, mas são os 5 a- centros, né? Eu vou contar um pouco da minha experiência aqui na área administrativa, porque Sim. agora eu estou numa área totalmente diferente da área administrativa, mas também a administrativa ainda está ainda em atividade ainda. Eu, na outra empresa que eu prestei serviço, que eu já tenho uma vivência de alguns caminhada administrativa, apesar de ser novo, meu setor era dos setores que é mais problemático. Você não podia ter exigência de erro. Um Hum, erro seu podia prejudicar os setores todo administrativo, contabilidade, de tudo. Lá chegou um aprendiz. O aprendiz não conhecia nada. O aprendiz fazia uma bagunça danada, porque quando chegava o processo de um determinado produto, você tinha que fazer a triagem. Era muito complicado para quando você, na verdade, quando a pessoa acha que quando você tinha que manter todos os 5S, os 5S do setor, 5S do recebimento e manter todo o controle de todos os setores. sim. Para tanto que eu até lembrei da ordem do colega aí, não é só manter o A a Z, mas também manter a triagem dos produtos. Não sei qual é o setor de cada um. Isso, cada um tem um setor diferente, né? Mas é interessante esse compartilhamento, né, das informações, que a gente já vai vendo aí a diferença de cada setor. Mas pode falar, pode continuar. Não era só isso mesmo? Nessa questão dos 5S, que os 5S em si ele auxilia bastante, né? Uhum, porque, tipo, quando o aprendiz chegou, ele achava que ia ficar só na mesinha bonita, com o computador, todo cheirosinho, mas só que ele não sabia que o setor era um setor de recebimento, sujava bastante. Pra tanto, quando eu entreguei uma vassoura para o rapaz fazer a limpeza do próprio setor, da própria bagunça, o rapaz achou até esquisito. Sim, sim, sim. A Cláudia está comentando aqui, né, que o aprendiz chega muitas vezes desorientado, né, a primeira experiência, e aí a gente começa a orientá-lo e prepará-lo para, de fato, a cultura da empresa, principalmente as indústrias. O Anderson comentou aqui que toda indústria tem os 5S, exato. As indústrias, elas prezam bastante por esse, vamos dizer assim, até treinamento, né, dos 5S, que o Bruno também comentou que na empresa dele tem os 5S. Né? E aí, falando aqui sobre 5S, deixa eu compartilhar, porque muita gente não conhece, tá? Os 5S, então é importante compartilhar para que todo mundo entenda o que é esses 5S. Os 5S, gente, eles são 5 sensos, né? E sensos de quê, Ana Paula, esses 5 sensos? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu até tentar aumentar. Estou aumentando um pouquinho. Os 5 sensos, eles falam sobre o senso de utilização, o senso de ordenação, senso de limpeza, senso de saúde e padronização e o senso de disciplina e autodisciplina. Veja, então, que quando a gente fala assim, até você poderia utilizar esses 5S, né, como forma de organizar o setor. Então, se a pessoa respondesse que iria utilizar os 5S para estruturar o setor, né, de documentos, eu iria considerar como certo. Por quê? Veja aqui, ó. Primeira coisa, o senso de utilização. Eu tenho um monte de documentos aqui. Aí eu digo assim, poxa, esses documentos têm utilidade? Se tem utilidade, né? Aí eu separo os que têm utilidade e os que não têm. E é claro, gente, que para fazer essa separação eu tenho que entender o setor, tá? Então, eu cheguei agora na empresa, eu separo os documentos que eu tenho noção e os que eu não tenho, eu vou procurar uma pessoa com mais tempo de empresa para que ele me fale se aquele documento é ou não importante.
tá certo? Então, você às vezes não sabe, mas esse documento pode ser muito importante. Se você descartar ele, pode vir a gerar um prejuízo para a empresa. Então, nem tudo a gente vai tomar decisãozinha sozinho. A gente vai procurar pessoas que tenham conhecimento a mais para nos dizer que aquele documento tem ou não utilidade. Outra coisa, senso de ordenação. Quando falou, Ana Paula, a parte de A a Z, então organizar aquela ordenação de A a Z, ou então ordenar por data, ou ordenar por mês, enfim, vai depender muito de cada situação, mas é importante que você tenha esse senso, o senso de ordenação. Ordem, né? A ordem daquele ambiente, a ordem daqueles documentos. Então, o senso de ordenação é muito importante. E o senso de limpeza. Imagina só, tua sala toda suja, os arquivos todos lá mofados e desorganizados e sujos. Então, você tem que ter a limpeza do documento. Muitas vezes, quando a gente vai fazer essa limpeza, é tirar aquele monte de grampo que às vezes acumula e você organizar tudo bonitinho, só grampear uma vez, botar num saquinho protetor, né? Isso tudo é limpeza, certo? E aí, vamos cá, o senso de saúde e padronização. Então, eu padronizei os documentos, eu padronizei o local de arquivar as coisas. Então, é muito importante a padronização. Eu vou mostrar para vocês hoje mesmo aqui um relatório que eu fiz de uma empresa que eu iniciei. E aí eu tinha mania de fazer um relatório mostrando as minhas ações, né, para que aquela pessoa visse ou entendesse o quanto que eu já tinha feito no mês, tá certo? E o senso de autodisciplina. Gente, esse senso eu acho um dos mais importantes. E por que mais importantes? Porque ele nos garante que vai ter uma continuidade do processo. Não adianta de nada eu organizar isso hoje e amanhã eu já ter esquecido. E aí, depois de uma semana, volta tudo uma loucura. Então, a autodisciplina é você ter uma autodisciplina de manter tudo organizado. É muito importante, tá certo? Esse senso. Então, a gente acabou de vir aqui, ver aqui os 5 sensos. O senso de organização, o senso de utilização, de ordenação, de limpeza, de saúde e padronização e autodisciplina. E importante, gente, isso você pode e deve usar em casa. Tem gente que tem aí um monte de coisa que não serve de nada, não tem nenhuma utilidade, mas você está lá guardando. Você está guardando. E isso aí vai levar de casa para praça, né? Tem aquele dizerzinho? Os costumes de casa vai para a praça. Você é o acumulador possessivo, né? Tem um monte de acumulação. E acaba que você faz isso também na empresa. Eu já cheguei na mesa de um amigo, né, e tinha um monte de caneta, um monte. Aí eu peguei uma caneta para assinar. Não servia, não tinha tinta. Peguei outra, não tinha tinta. Que diacho tu queres com esse monte de caneta que não serve de nada? Então, tem gente que, de fato, é acumuladora mesmo, né? E aí tem que ser trabalhado isso. Deixa eu ler aqui o que o pessoal tem falado na mensagem, né? A Cláudia comentando que é para a vida os 5S, exato, Cláudia. O que está sendo falado aqui, esses censos, você tem que levar lá para a sua vida também, em todo mundo, tá? Ter um senso de organização, de limpeza, ver o que é que de fato precisa ter. Então, é importante isso. Aqui o Anderson comentou todos os 5, né, censos. O Ítalo falando que hoje atualmente trabalha na área de manutenção elétrica, mas às vezes, quando não tem muito serviço, fica na parte administrativa. Então, veja que a parte administrativa, mesmo que você trabalhe na operação, vez ou outra você retorna na parte administrativa. E é muito importante você ter esses censos. O Anderson comentando que a mãe dele é acumuladora, a minha também é. Então, é uma pena. Você tem noção, ela guardava as caixinhas de que vinha o bolo de aniversário. Então, a cada aniversário surgia, tinha um monte de caixa de bolo. E ela guardava tudo, gente. Para ela se desfazer dessas caixas, era um sacrifício, viu? Hoje em dia ela parou mais. Deixa eu ver o Ítalo no trabalho. Eu no trabalho tenho 5S, mas em casa no meu quarto não existe. Ítalo, que é isso? Cuide, viu? Gilda dizendo procura manter tudo organizado. Show de bola. E Anderson, a mãe é do mesmo jeito, ela guarda aqueles copos personalizados. Oh, meu Deus do céu! Pois é, até você quebrar esse costume, vamos dizer, é difícil, é feia, viu? Aqui em casa eu vivo dando caramba para ver se eles limpam, descartam de fato o que não tem utilidade.
Mas aí isso A é diferença, costume. desculpa, a diferença de você na empresa manter a forma organizada e na sua casa, na empresa você vai ser cobrado. Por exemplo, na minha empresa, se não manter o 5S, é uma advertência. Sim. E Em aí, casa, você chega em casa, você tá pouco nem aí para nada. mas já te ajuda também, né? As coisas organizadas clareiam também a mente, auxilia a gente nesse Prefiro processo. pagar do que organizar. Como é que É. pode? Então, é muito importante, de fato, esse processo de organização, porque te ajuda nesse processo de clareamento da sua mente, do seu raciocínio, tá certo? Então, gente, eu vou mostrar aqui para vocês que os 5S é importante também para você mostrar o seu potencial de ação. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Aqui foi um relatório que eu fiz com uma determinada empresa que eu trabalhava, tá certo? E aqui eu chamo esse relatório de Papo D30. Por que Papo D30? Com 30 dias que eu estava nessa empresa, eu fiz esse relatório e pedi para o gestor alguns minutos dele para que eu pudesse mostrar o relatório, certo? E aí, através disso, o que é que tem nesse relatório, né? Organização do trabalho, boas práticas para o gestor financeiro. Na época, eu atuava no setor financeiro da empresa, tá certo? Só que, ao chegar lá, eu vi que eu tinha a responsabilidade também, eu me coloquei como responsável de trazer um melhor ambiente também para o meu trabalho, certo? Então, eu comecei falando sobre a organização do trabalho. Veja que nesse relatório, o que foi que eu trouxe? Os 5S, tá certo? E aí eu botei, ó, rotina de organização e limpeza no local do trabalho. Aí eu botei limpeza às terças-feiras, profissional que realiza a limpeza, que realiza a limpeza, né? E aí veja aqui que eu já marquei com ele, tipo isso. Olha, toda terça-feira tem que ter uma pessoa aqui para limpar o escritório, porque eu não vou estar fazendo essa limpeza, né? Então a pessoa vinha toda terça-feira realizar a limpeza. Organização às sextas-feiras, usuários do escritório. Veja, então, que aqui, o que foi que eu fiz? Eu disse, gente, pelo amor de Deus, a gente que está aqui no escritório, a gente tem que fazer essa limpeza, essa organização. Então, a gente chegava às sextas-feiras e deixava tudo limpo no setor, na sua área de trabalho. E por que isso? Porque segunda-feira, quando você chegasse, você ia começar uma semana com o ambiente limpo, tá certo? Então, na sexta, assim que a gente chegava, a gente fazia a limpeza das áreas de trabalho. Não estou dizendo aqui de ficar varrendo, não, é de você olhar seu ambiente e organizar. Porque durante a semana você vai botando um monte de coisa na mesa, vai colocando ali, vai tendo coisa. É só fazer isso. Você passar um paninho para tirar a poeira, pronto, era isso. Na terça-feira, a menina da limpeza ia realizar a limpeza. Na sexta, eu mesma organizava a limpeza do meu ambiente de trabalho. Então, era isso. Os benefícios, ó, maior facilidade de concentração, maior eficiência nas atividades, sentimento de felicidade no trabalho e execução mais produtiva. E aí eu utilizei os 5S, e aqui, olha, gente, é aonde eu evidenciei, e aí, Ana Paula, o que é evidência? É a comprovação da ação, tá certo? Então, o que é uma evidência? A comprovação da ação que eu disse, né? Eu tenho que comprovar ela. Então, o senso que a gente falou de conservação e padronização. Então, eu padronizei aonde é que ia deixar as resmas de papel, rascunhos, material da copa, arquivos, material de informática e material de limpeza. Nesse setor, gente, quando eu cheguei, era um caos. O pessoal bebia café, deixava em cima, comia e deixava restos de comida em cima da mesa. Quando afetavam atrás de um material de escritório, não sabia aonde, material de limpeza, não sabia onde é que estava. Era uma loucura só. Então, eu comecei a padronizar. Meu gestor, quando chegava, dizia assim, Ana Paula, tu sabe onde é que tem um mouse extra? Eu dizia assim, em material de informática, né? Que é o material de informática. Onde é que está o paninho umedecido para a limpeza aqui? Eu disse assim, material de limpeza. Veja como isso facilita. E aí eu começava a dizer para as pessoas onde é que estava. Olha, aqui, aqui. A partir daí, a pessoa começou a entender o padrão do local. Já não precisava mais de mim.
tá? Para ficar dizendo o que é isso, o que é aquilo outro. Porque nesse escritório, no escritório, desculpa os homens, era só de homens, e eles não estavam nem aí antes. Quando eu cheguei, aí eles disseram assim, poxa, tem uma mulher, ela vai organizar e vai manter a gente tudo em linha. Mas eles pensavam que eu ia ficar na mãozinha deles, sendo que eu peguei e estruturei tudo e disse assim, é ali, vá lá, pegue ali. Querendo fazer com que eles tivessem a responsabilidade de saber onde é que estava cada coisa, tá? Afinal, eu tinha sido contratada para cuidar do financeiro e não para ser babá deles. E aí, ó, evidência de execução meio digital. Eu cheguei lá no setor e era um caos também na área digital. As pastas não eram organizadas, documentos tudo solto, cada funcionário tinha um local diferente para guardar os documentos. Então, a gente fez um servidor, e no servidor a gente organizou tudo por pasta. Então, a pasta, se eu abrisse a pasta do financeiro, o que é que tinha? Dava 2 cliques na pasta financeira e ia aparecer contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, câmbio, investimentos e o manual do sistema. Gente, isso de 1 a 6, isso se chama ordenação. Então, eu mostrei a ordenação nas coisas, eu comecei a colocar ordenação nas coisas, tá certo? Veja que isso é um outro senso também, o senso de ordenação, certo? Em cima disso, eu fiz o levantamento também das atividades do setor financeiro e comecei a colocar as datas principais do que eu tinha que fazer. E isso me ajudava muito no fluxo de atividades daquele setor, certo? Também organizei a categoria para e-mails, caixa de e-mail lotada de e-mails, tudo desorganizado. Criei uma organizaçãozinha com cores de etiqueta, para que quando o e-mail chegasse, tivesse o localzinho certo para ficar, tá certo? E aí, fomos organizando tudo isso. Isso aqui foi em 30 dias, tá? 30 dias eu já comecei a fazer. Boas práticas para a gestão do setor financeiro. Comecei a organizar também a nomenclatura de receitas e despesas e utilizar um sistema. Antes eles usavam uma planilha de Excel, e aí eu disse, não, temos que começar a utilizar um sistema, porque aqui o fluxo já é o maior, então tem que ser organizado. Colocamos um sistema, tá certo? Rateamos as Esse despesas. material vai estar disponível para nós? Rapaz, assim, esse material eu poderia até disponibilizar ele. Eu estou vendo que ele é muito pessoal, ele tá muito, tem Exato. a sua identidade aí. Eu ia ter que tirar algumas coisas assim da empresa, de fato, porque isso aqui eu, de fato, entreguei para o meu gestor, tá entendendo? Eu, de fato, entreguei para o gestor, Compreendo. ele, mostrei para ele. E aqui, gente, futuramente, nas próximas aulas, a gente vai ver fluxograma. Isso aqui é o fluxograma do setor lá, tá certo? E a gente vai entender como fazer um fluxograma. Por que eu estou mostrando isso, gente? Para mostrar para vocês que o que eu estou ensinando, de fato, faz diferença no departamento. Você pode mudar seu jeito de lidar com os relatórios, com entregas. Você tem que sempre mostrar, vender seu peixe, que eu falo, né? Sempre. Aqui, com 30 dias, eu vendi meu peixe. Eu parei, chamei a atenção do meu gestor para que a gente pudesse sentar e conversar e eu mostrar as mudanças que eu tinha colocado em prática, certo? E evidenciei isso através de um relatório. Então, o que vocês estão aprendendo, gente, vai fazer o diferencial para a vida de vocês, para os cargos na área administrativa. Tenha toda certeza, certo? Tenha toda certeza. Deixa eu ver as mensagenzinhas de vocês. Tem 8 mensagenzinhas, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vamos procurar as mensagens. A Cláudia comentando, né, que se existisse um manual aplicativo POP de como lidar com o setor e organizar para esse aprendiz, fluir e educaria, né? Flui e educaria. Sim, o POP, né? Na aula passada até eu falei sobre o POP e sobre a IT. Vamos ver. Jussiane comentando, sempre procuro doar e descartar o que não preciso mais. E, Jussiane, eu tenho mania de dizer que quando a gente doa, parece que a energia vem e você consegue tudo de volta, coisas melhores ainda para você. Então, roupa, vez ou outra, eu limpo todinho meu guarda-roupa. Depois, quando eu estou com roupa de novo, minhas roupas melhores de novo, mudo tudo e as coisas vão fluindo. Às vezes a gente se apega a tantas coisas e não deixa elas irem, sabe? E já está na hora de ir. Então, é interessante. Deixa eu ver aqui.
A Gilda comentando que todo sábado eu tiro um tempo para botar os 5S em prática no meu quarto, muito importante. Segundo mês, prefiro gerar emprego. Não entendi. Do Ítalo. Deixa eu ver aqui. João Vitor também organiza o quarto nos sábados. Anderson, homens sendo homens, acho que é naquela hora que eu tinha falado da desorganização lá do setor. Bruno comentando que no trabalho utilizamos um sistema chamado UGB, que é a Unidade de Gerenciamento Básico. Show de bola, que ajuda bastante, viu? O João Vitor comentando que faz com que as coisas do seu computador, tanto profissional como pessoal, né? Organiza elas. Perfeito. A Gilda comentando que lá na empresa era assim também, a organização. O Pedro Henrique comentando, Ana Paula para presidente. Gostei da organização. Tem amigas minhas que falam que desde quando trabalharam comigo, pronto, não conseguem mais ser desorganizadas. O mar completo. Vamos ver se tem trabalho. Pronto. O Ítalo comentando que a administração é criatividade e organização. Ser protagonista, seu mesmo. Protagonismo é muito importante. E eu também sempre falo de protagonismo. Marcileide, meu sonho. Marcileide, é ser organizada, é o sonho? Então, gente, vamos lá dar continuidade. Por que eu mostrei, né, desse tempinho para a gente parar, para mostrar através da pergunta do Ítalo, né? Ou foi do Benedito? Foi através da pergunta do Benedito, eu compartilhei esse relatório que eu tinha feito com vocês, para mostrar que, de fato, a gente chega nas empresas, muitas vezes, e tem esse desafio. E se você não conseguir mostrar o seu diferencial, como é que você pretende ganhar mais? Né? Como é que você pretende ser reconhecido e até se tornar um gestor? Fazendo sempre as mesmas coisas ou fazendo diferente e criando ou mudando ali o percurso da empresa? Com certeza a empresa ela vai reconhecer seu trabalho, tá certo? A Maria Kelly comentando que gosta de organização. Eu gosto de organização bem melhor, com certeza. Principalmente quem trabalha na área administrativa, aí que tem que ter organização mesmo, tá certo? Porque senão, meu filho, fica difícil, que é puxado. Então, gente, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre conceitos de arquivo, classificação de arquivo, sistemas ou tipo de classificação de arquivos, catalogação de documentos, estrutura básica do arquivo, recursos materiais necessários e organização de arquivo. Então, veja que na aula passada a gente falou muito sobre documentos, né, que era rotinas de documentos. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais da técnica de arquivamento, que é como é que eu posso fazer esse processo da melhor forma possível, tá certo? E aí, para a gente iniciar, eu gosto de deixar sempre uma frasezinha com vocês e comigo mesmo, tá? Porque essas frases, quando eu leio, eu também ressignifico no meu dia a dia, no meu cotidiano. E o que é que eu tenho a compartilhar com vocês hoje, né? Que todos os dias temos a oportunidade de escrever uma história. Então, todos os dias a gente tem a oportunidade de fazer ações que vão impactar na nossa história. Hoje, vocês estarem aqui no sábado, estudando, entendendo, escutando, compartilhando as experiências de vocês, tá fazendo uma semente para o futuro de vocês. E essas ações, com certeza, vão ser colhidas com um bom emprego, com reconhecimento no mercado de trabalho, com uma boa didática, talvez uma entrevista de emprego que você tire uma nota, vamos dizer assim, seja reconhecido e venha a ser contratado. Tudo isso, gente, você planta hoje para colher o amanhã, né? Então, que a gente saiba que todas essas, vamos dizer assim, que todas essas ações que vocês fazem hoje, vocês estão moldando a história de vocês. O Ítalo comentou, se não me engano, sobre protagonismo. Acho que foi o Ítalo que falou. E ser protagonista é isso. É você entender que as suas ações é que mudam e que escrevem a história de você. E não de onde você veio, ou o que você está, vamos dizer assim, ou as impossibilidades que te limitam agora. Porque você tem como fazer a mudança, ou quebrar esse paradigma. É fácil? Não, nada é fácil. Nada é fácil. Você vê aí as fotos no Instagram do pessoal rindo, sorrindo, todo mundo muito lindo, todo mundo rico. Mas a verdade é que todo mundo está na luta, todo mundo está na peia, correndo atrás do seu.
tá certo? Então, às vezes, a gente diz assim, poxa, só a minha vida que é difícil? Não. Todo mundo passa por dificuldade, por adversidades. Mas qual a diferença? É como você lida com essas situações, tá certo? Então, que a gente desmistifique essa questão de que a vida do outro sempre é mais feliz e tudo é mais perfeito lá fora, né? A Rapaz, nossa vida tem isso. Pode falar. agora eu tava. Desculpa, agora eu tava até falando de uma piada que eu soltei com o meu chefe ontem no trabalho. Rapaz, eu falo pra ele, engraçado, né? Falei, então, fulano de tal. Para vender curso, a galera bota um personagem tão bonito nas fotos, coisa mais linda do mundo da área. Mas toda a vida, quando eu saio aqui do setor, ou é sujo, ou é fedendo a óleo, ou é com a cara toda preta. Laura, Pode falar, porque. Opa, pode continuar. Pois é. Aí ele pegou e disse assim, pior que é verdade mesmo. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, a gente achava que era coisa boa, beleza, você ganha bem, tudo, mas se você não se sujar, você não trabalhou. A vivência é essa. Sim, sim. Na parte de mecânica, manutenção, né? É porque eu sou da parte elétrica, eu sou Sim. eletricista industrial. É engraçado, da administração da área logística que eu assumi e auxiliar, mudei para a mecânica em questão de tempo, não sabia de nada. Não sabia nem pegar uma chave. Mas agora, Mas, hoje em dia, já desenvolve melhor o trabalho. sim, demais, demais mesmo. E por questão de meses, eu acho que eu evoluí 80%, para tanto que eu até falei ser protagonista por causa de uma professora minha que me ensinou sobre esse conteúdo. A Sim. gente tem que buscar cada vez mais, ter uma visão. Se realmente é a área que você quer, é a área que você gosta, você junta tudo que você sabe e vai para cima. Show de bola. Cortando aqui, mas eu vi que a Hilda entrou. Hilda, que bom que deu certo você acessar. Fico feliz. Estava vendo que estava com dificuldade, mas ainda bem que deu certo você acessar. Vamos nós aqui, só lendo aqui o que já tinham falado, né? Que o Anderson comentou. Cada um sabe o fardo que carrega. O William comentou que Ana Paula, entrei na empresa como motoqueiro, hoje sou assistente administrativo e estou treinando uma pessoa para o setor, sob minha supervisão. Que massa, William! E é interessante que você mostre à pessoa que é um processo de construção, né? Essa questão de que você chegou como motoqueiro, mas foi um processo, um aprendizado, e que hoje você está compartilhando isso. Muito feliz, viu? Ajuda comentando, quem vê foto não vê o corre, verdade, né? A gente não deve se comparar com ninguém, muito importante isso, a gente sempre... Porque a gente fala isso e tem que internalizar a mensagem. Porque a gente fala, não vou me comparar, e você começa a ver, você diz, oh, meu Deus do céu, e eu aqui com trabalho, e eu aqui fazendo tal coisa. E aí você tem que entender, né, que cada um tem seu momento, você não sabe as dificuldades da outra pessoa, né? E aí tudo isso faz toda a diferença. Romildo comentando que somos únicos, olha que incrível, e é isso que eu acho lindo na educação, sabe? Porque eu vejo vocês e cada um de vocês é único, e o ser humano é único, então que maravilha é as pessoas, elas são únicas em cada uma de você, cada pessoa é única, né? A sua singularidade, o seu jeito de ser, é maravilhoso. Então, que comecemos, né, com essa frase, todos nós, todos os dias temos a oportunidade de escrever uma história nova e que a gente continue pensando nessas possibilidades. Lembrando, gente, quando possível, compartilhe fotos lá no LinkedIn ou até mesmo em outras redes sociais dos cursos que vocês estão fazendo. Isso faz toda a diferença para o network de vocês também, tá certo? Então, vamos nós, o Bruno comentando, temos que pensar fora da caixinha, ver aquilo que outras pessoas não veem, isso potencializa o nosso trabalho. Exatamente, é o diferencial. Se você consegue ver além do que as outras pessoas veem, você vai ter um diferencial competitivo e pode ser aqui, né, numa empresa ou em uma outra. Você vai desenvolver um bom trabalho, tá certo? Então, gente, quando for possível, tire a fotinha lá, compartilha nas redes sociais, no LinkedIn. Quando você compartilha, eu recompartilho, né? Se me marcar, eu recompartilho lá também. Façam isso, tá? E vamos para o nosso tema da aula de hoje, né? Que a gente está falando de arquivamento.
E achei essa chargezinha engraçada, porque ele fala assim, ó, mais uma carta de rejeição, arquive com as outras. Aí lá vem um bonequinho, né, com a pá. Aí ele fala assim, ó, acho que não quero ver o sistema de arquivamento dele. Ele vai lá no arquivo morto, né? Aí vai enterrar aquela rejeição, vamos dizer assim. É como se essa charge ela trouxesse essa situação, tá? E aí ele fala aqui, ó, que esse autor ele inicia um dos capítulos de seu clássico Arquivos Modernos, Princípios e Técnicas, com a seguinte afirmação: desde que se começou a registrar a história em documentos, surgiu para o homem o problema de organizá-los. Nessa mesma linha, esclarecem que, na realidade, ao longo dos tempos, o homem sempre teve necessidade de organizar os registros de sua atividade e de criar meios eficazes para aceder ao respectivo conteúdo. Então, veja, né, na aula passada a gente até falou assim, tudo tem registro, tem documento, e olhe lá, você começa a ter um monte de fatura, nota fiscal, e começa um monte de documento a surgir. Se você não souber como organizar aquilo dali, como é que tu vai recuperar essa informação de forma rápida, né? Então, de fato, a gente precisa ter uma organização desse documento. E é por isso que esse curso assistente administrativo já começa com esse senso, né? Para que a gente comece a visualizar e ter uma organização melhor dessa documentação. Isso facilita o seu trabalho, assim, ó, imensamente, tá? E aqui um dos pontos. Objetivos da gestão de documentos. Qual é esses objetivos, né? A gestão de documentos somente acontece em uma instituição se a mesma desenvolve uma tabela de temporalidade dos documentos, que é um instrumento técnico do arquivo que caracteriza o conjunto de série documental. Então, Ana Paula, o que é essa tabela de temporalidade? Gente, existem documentos que eu não posso descartar de jeito nenhum. Alguns exemplos desses documentos. O ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, ou até mesmo os exames admissionais, que é a audiometria, algum outro exame específico, de acordo com cada função, né? Esses documentos, gente, eu não posso descartar. Por que eu não posso descartar, Ana Paula? Porque eles são documentos, evidências, né, da ação do departamento pessoal. Imagina só, na época de aposentar, uma empresa, um dos funcionários entra com algum processo atrás desse documento. Se você descartou, se você jogou fora, né? Você perdeu ali um documento que pode ali caber até um processo judicial por causa disso, por causa da perda desse documento. Então, de fato, tem que ter uma tabela de temporalidade. A gente vai entender um pouquinho mais sobre essa tabela, tá certo? Um pouquinho mais na frente. E as etapas do documento dentro do seu ciclo. O que é? Existe o documento, a aquisição do documento. Eu cadastro ele. Pode ser que tenha uma necessidade de consulta dele. Como é que eu vou consultar? Aí consulto o documento, rastreio esse documento, eu tenho que localizar ele, né? Aí tem a tramitação do documento, destinação, se eu preciso reutilizar esse documento ou até a recuperação desse documento. Então, lembrando que não há uma ordem, né, estabelecida entre elas. Então, você pode criar um documento e já arquivar ele, né? E aí, depois, precisar desse documento para reuso, ou então precisar localizar ele. Enfim, não existe uma ordem. Aqui a gente colocou de forma cíclica, dizendo que isso pode ser constante, tá? Se você tem documentos, você pode precisar encontrar esses documentos. Esses dias mesmo, eu estou com uma situação de quê? Esse ano eu já tenho meu certificado de ensino superior, tenho certificado de ensino de especialização. Mas aí eu tentei me inscrever no curso técnico gratuito que está tendo, né, no Senar, que estava tendo, e aí eu mandei o meu certificado de ensino médio. O Senar disse que meu certificado estava inválido. O que é isso? Eu tenho minha graduação, mandei esse mesmo certificado para todo mundo, estava tudo ok. Aí eu disse, não, querem um documento novo. Fui na escola, a escola perdeu meu histórico de ensino fundamental. E aí, agora eu estava procurando com a SEDUC como é que eu poderia provar que eu estava na escola naquele período. Ou seja, gente, é uma responsabilidade tão grande da escola, esses documentos, e ela vai e perde. E olha o problema que isso vai gerar para a minha vida, né? Mesmo, claro, graças a Deus, eu já tenho meu certificado de ensino superior,
Mas eu queria me inscrever num técnico, e eu não pude me inscrever porque foi dado como se o documento não servisse. Então, veja que a situação, dependendo da situação da empresa que você está trabalhando, é uma responsabilidade grande esse histórico de documentos, né? Deixa eu ver aqui o Ítalo comentando, a experiência é coisa maravilhosa, principalmente quando você recebe proposta única. Jussiane comentando que tem muitas empresas que não têm essa organização. Quando o trabalhador precisa de algum documento, a empresa muitas vezes não tem mais. Exato. E veja, Jussiane, que isso pode gerar uma multa grande e alta para a empresa, viu? Porque se esse trabalhador que precisa do documento entrar na justiça, aí eles vão ter que dar conta, senão uma multa, tá certo? Por esse processo. Pode ocorrer, sim, uma multa por causa dessa situação, tá ok? E aí, quais os objetivos da gestão de documentos, né? Assegurar o pleno exercício da cidadania, que imagina só, esse exemplo que eu acabei de dar, de um registro que eu fui atrás, não tem mais. E aí eles vão ter que, lógico que eles, no momento ou outro, eles vão achar, né? Não estou tão preocupada, ainda não arranquei o cabelo de ninguém, misericórdia, sou uma pessoa da paz. Não arranquei o cabelo de ninguém, porque eu pensei, não, vou dar mais um tempo para procurar esse documento, porque eu sei que eu estudei lá, né? Nem que seja as fotos da ensino fundamental que eu comprove, mas eles vão ter que conseguir meu documento, né? E aí, assegurar o pleno exercício da cidadania. Imagina só, tu perde o teu certidão de nascimento, tu vai no cartório. O cartório tem que encontrar, mesmo que tu tenha 30, 50, 90 anos, 100 anos, ele tem que encontrar teu documento, tá certo? Então, assegura o pleno exercício da cidadania. Agiliza o acesso aos arquivos e às informações, né? Promover a transparência das ações administrativas, porque ali está nota fiscal, nota fiscal, né? Está ali um registro X, Y, está tudo ali. Garante a economia, eficiência e eficácia na administração pública e privada. Então, tanto na situação da gestão pública e privada, a gente tem que ter essa organização, né? E agiliza o processo decisório. Então, se eu preciso tomar uma decisão, eu faço uma análise em cima daqueles documentos, me ajuda bastante. Romildo comentando que se eu disponibilizo os slides. Sim, Romildo, o que é que eu faço normalmente? Após a aula, eu transformo esses slides em PDF e envio no grupo, mas eu também anexo, junto ao link da aula para assistir, embaixo os slides para você baixar na plataforma pela aba Webconferência, tá certo? Então, lá na aba Webconferência tem as outras aulas e tem também os slides das outras aulas também, tá certo? Então, entrei agora no grupo, Ana Paula, não vi os slides que tu mandou. Então, mas você pode acessar eles quando você entra na plataforma, na aba Webconferência, tá ok? Você consegue acessá-los. Deixa eu ver aqui, o William comentando que trabalha com contratos de cliente e de vez em quando aparece um cliente de 5 anos atrás que não lembra de ter feito. Se não tiver arquivo, é problema. Exato, né? Então, veja, gente, que você precisa evidenciar ações. E o registro de documentos é isso, né? Uma evidência de várias ações. Seja o exemplo do registro de nascimento, a evidência que a pessoa nasceu ali foi registrada, né? Um documento histórico do ensino fundamental, do ensino médio, a evidência é que aquela pessoa concluiu o ensino fundamental, o ensino médio. E aí vai, cada documento evidencia uma ação, uma situação, tá certo? E, Ana Paula, quais as etapas para organizar esses documentos? Gente, existem várias, né? Mas podemos aqui citar aqui 5 de forma rápida. Separe seus documentos de acordo com o uso. Organize a guarda física dos documentos. E olha aqui as pastinhas de asa que o Benedito comentou. Né? Organize seus arquivos eletronicamente. Então, guardei, organizei eles na pastinha, começa a digitalizar eles. E salvo, né? Lembra da nomenclatura. Não adianta de nada eu digitalizar e deixar lá com qualquer nomenclatura. Quando eu precisar recuperar aquela informação, eu não vou saber qual é, porque eu não nomeei o arquivo. Então, você tem que nomear o arquivo com frases ou palavras que te ajudem a encontrar aquele documento de volta, tá certo? Elimine o papel. E aqui, eliminar o papel não é tu jogar
fora todos os papéis, não, tá? É você entender quais os papéis que você pode eliminar e quais os que não pode. E crie uma rotina de digitalização. Chega um documento novo, tu já faz exatamente o mesmo processo. Digitaliza, salva na pastinha legal, guarda lá na pasta física, tá certo? Quando você cria uma rotina, tudo fica mais fácil. Veja que isso daqui, ó, é exatamente utilizando ou colocando em prática os 5S, tá? É por isso que são 5 passos. Separe seus documentos de acordo com o uso, ou seja, senso de utilidade, tá certo? E aí vai indo, cada senso tá aqui dentro, tá certo? De certa forma. E aí, ó, cria uma rotina de digitalização. É a questão do senso de autodisciplina, que é você estar sempre se disciplinando para manter as coisas, tá certo? E aqui é como se fosse colocando em prática os 5S. Só que, lógico, dentro do material, dentro da organização documental, tá certo? Outra forma, Ana Paula, existem empresas, gente, especializadas em arquivar documentos. Aqui em Fortaleza tem a MRH, Gestão Documental. Que a MRH também faz a parte de seleção, a MRH é várias coisas, né, ao mesmo tempo. Mas uma das coisas que ela faz é trabalhar com parte de gestão documental. Tem outras empresas, Ana Paula? Sim, tem outras empresas, mas aqui eu já trabalhei assim, que eu trabalhei em uma empresa que usava ela, e é por isso que eu cito ela, tá certo? Mas tem várias outras empresas, não estou fazendo merchandising de empresas. Se você conhece outra, pode citar. Mas o que é que essas empresas, né, elas fazem para poder manter a organização, tá? Um dos passos, chegou lá a mercadoria, chegou lá o pedido, né? Vamos dizer assim, ó, pedido de coleta do cliente. O cliente mandou o documento dele, o que é que faz? O material, ó, é separado pelo cliente, separa e faz a conferência desse documento, ó, material lacrado, tá? Preenchimento do protocolo de coleta. Lembra da aula passada, quando eu falei? A gente não deixa que saia nem que entre documento sem protocolar, certo? Todo documento tem que ser protocolado. Porque senão, perdeu o documento. E aí, onde é que está esse documento? Se tiver protocolo, você vai saber onde é que está, com quem é que estava. Se não tiver protocolo, a responsabilidade é sua, você não tem como comprovar, certo? Material foi preenchido e a coleta, né? Foi feito protocolo e coletado. Coleta do material vai para o transporte, chega lá na doca de entrada. Lá da doca de entrada, chegou na empresa que faz o tratamento desse documento, tá? Lembrando, isso aqui, esse processo é uma empresa apenas para gestão de documentos. O que é que essa empresa ela vai fazer? Ela prepara e limpa o documento, ela dá prioridade para o documento. Então, o que é mais importante? Ela vai separando os documentos e etiquetagem. Depois, material preparado para digitalização, então ela digitaliza, indexa o documento, e, ou seja, indexar, Ana Paula, é dar ali uma nomenclatura que seja fácil resgatar esse documento, tá? Conferência do documento digital, tá igual com o físico. Então, não adianta de nada eu digitalizar um documento e depois de olhar lá, a digitalização está toda errada. Não adiantou, né? E o controle da qualidade. E, Ana Paula, o que eu posso fazer com esse documento? Você pode guardar em nuvem, guardar em um CD, guardar no servidor, né? Pode destruir a destruição física do documento, caso não esteja ou não faça parte, né, de coisas que precisam guardar por muito tempo, tá? E devolução dos documentos, caso seja documentos que vão ficar ali guardado apenas de forma online, algo do tipo, tá certo? Então, aqui, gente, é um processo de uma empresa formada apenas para gestão documental. No geral, ela funciona assim, certo? E aqui, o que é indexação? Podia ser que alguém tivesse uma dúvida do que era indexação. Indexação de documentos é a ação que requer a identificação ou descrição da documentação conforme seus atributos. Os assuntos são utilizados como referência para recuperar os dados em sistemas e catálogos com rapidez e praticidade. Então, o que é indexar? Eu dou um nome para aquele arquivo que eu consiga identificar rápido. Não adianta de nada eu digitalizar ele e deixar com aqueles números ou scanner.
E aí, o que é que tem dentro desse documento escaneado? Então, eu renomeio o arquivo com um nome que seja fácil para identificar, tá certo? E aí fica, ó, organização, preparação, captação, tratamento, indexação e armazenamento. E aí, gente, o que eu estou falando agora está dentro do que vocês já vivenciaram, ou nunca tinham visto isso, ou é algo diferente? Me digam aí. Vocês estão tão caladinhos, acho que já estão dormindo. Me contem aí. Já fazem isso no dia a dia de vocês? Tem muita gente que trabalha já aqui, né, na área administrativa. Então, me conte, tem 68 pessoas aqui, então tem muita gente para falar. Deixa eu ver, Marcelene. A Priscila Matos comentando a primeira vez que vê, né, que vê falando sobre isso. Vamos ver, Sérgio Souza diferente, né, trabalha de forma diferente, olha aí, coisa interessante. Paulo, Pode falar, Anderson. pronto, é diferente para mim, eu trabalho voltado com a produção, a minha área é outra, qualidade. Só que, tipo assim, querendo ou não, a gente acaba tendo uma certa familiaridade entre aspas, né? Porque a gente vê que lá na empresa são vários processos, aí tem essa questão de recebimento. Um colega não, um amigo meu, recentemente ele passou, né, para ser, meu Deus, qual é o nome da função? Não me recordo o nome da função agora, mas ele faz justamente isso aí, ele recebe o material, faz tudo lá, esse lance do protocolo, verificar para depois distribuir para os outros setores, entendeu? Sim, sim, entendo. Mas é importante, Anderson, ainda mais com quem trabalha na área da qualidade, que trabalha com muitos processos, né? E tem que ficar de olho em registrar, em evidenciar os processos, tenho certeza. E aí, com isso, eu preciso também manter meus documentos organizados, né? Estar sempre utilizando os 5S. Então, eu acredito que muitas das coisas que eu vim falando aqui também você já utiliza no seu dia a dia, né? Já o 5S é bastante utilizado na empresa, o 3R também, Ah, sim. vários programas lá são utilizados. Fala aí um pouquinho dos 3Rs, que tem gente que pode não saber o que é os 3Rs. Os 3R são reduzir, reciclar e reutilizar. Topíssimo. E aí, gente, olha, as empresas, as indústrias estão muito falando sobre os 3Rs, quanto também a questão dos 5S, tá? Então, o que vocês estão ouvindo aqui hoje, de fato, as empresas utilizam muito. É a realidade do mercado, tá certo? Vamos ver o que, o pessoal está falando aqui. A Gilda comentando que tudo que você fala é muito útil. Vou mostrar a sua aula para a minha gestora. Obrigada, Gilda. O Breno comentando que, apesar de ocupa bastante espaço, acho que é a questão do espaço da digitalização, Breno. Verdade. Opa, pode falar. Acho que a Iraneuda quer falar, ou é só que entrou com o áudio aberto? Pronto, o que o Breno comentou, gente, sobre apesar de ocupar bastante espaço, eu acredito que tem a ver com os espaços no computador, hoje em dia a gente usa muito em nuvem tudo. E se a gente não tiver uma boa gestão desses documentos, pode sair caro para a empresa ter documentos em duplicidade, digitalizados lá, né? Arquivos pesados que não são indexados e organizados de forma coerente. Então, Não, gente... Opa, pode falar, Breno. É o Breno aqui. Eu quis falar em relação a manter o físico como um backup, Sim. Porque o digital ali também tem a questão de armazenamento do digital, né? Que as nuvens hoje, apesar de, sei lá, para uma empresa grande, algo do tipo, pagar a nuvem um espaço maior é quase que um gasto. Isso, né? De preencher, né? Mas, tipo assim, que o papel ele serve como um backup, porque às vezes, sei lá, um servidor compartilhado, alguém pode ir lá e apagar sem querer, apesar de também ter o backup do digital, né? Mas vai que some tudo, né? O papel tá ali de segurança física para você, né? Sim, e é por isso que a gente não pode descartar tudo, tá? Tem coisas que, de fato, a gente tem que ter ainda o papel. E a otimização de espaço, né, é necessária, porque cada vez mais, esse primeiro ano eu tenho um monte de papel, aí segundo ano mais um monte de papel, terceiro ano, quando eu não tenho nem onde colocar esse monte de papel, né? E aí Ana Paula, necessário. Oi, pode falar. Acho que foi ano passado, a empresa ela sofreu um ataque hackearam o sistema da empresa. Para você ver que a empresa estava tão refém dessa digitalização que foi muito difícil para ela voltar a se adaptar no papel, entendeu? Por mais que fosse tudo organizado, tudo bonitinho, teve sim uma dificuldade, porque
emissão de nota fiscal, recebimento de material, estava bagunçando tudo. Então, ela passou um mês para ela conseguir recuperar esse sistema, mas nesse um mês ela sofreu. Sofreu demais, porque ela teve que mudar totalmente a dinâmica da fábrica, devido a esse ataque hacker. E isso, gente, a segurança cibernética é um dos setores que estão super em alta, tá? Porque as empresas cada vez mais estão se sentindo ou sendo obrigadas a trabalhar no tecnológico, né? Ou seja, arquivando as coisas em nuvem, trabalhando com muita parte tecnológica. Se não tiver uma segurança cibernética, todo esse material pode ser perdido. Isso também tem que ser mostrado aos usuários da empresa, porque imagina só, você está aqui, aí chega uma mensagem, clique aqui para emitir o extrato, aí você olha um e-mail diferente, você nunca vê aquele e-mail, mas você vai lá e clica. Gente, ao clicar isso, você pode estar dando a possibilidade para um hack invadir não só o seu computador, mas toda uma rede da empresa. E aí derruba tudo e até voltar ao normal, se conseguir voltar, porque tem hacks que solicitam, tipo assim, como se ele tivesse, vamos sequestrado. Sequestrado, pronto, Ana. Fazer um Sequestrar sequestro, os dados, isso, e aí vai ter que pagar para ter de volta esses dados. Coisa que a polícia diz que não é bom pagar, né? Mas tem gente que acaba pagando para ter de volta esses dados mais rápido. O que ela fez, eu não sei. Eu sei que ela conseguiu recuperar, mas ela sofreu muito lá para poder recuperar esse sistema, viu? Pois é. Então, gente, até segurança cibernética da área administrativa é interessante você estudar, você procurar entender, você entender os tipos de vírus mais comuns, como é que eles funcionam, como é que eles agem. Tudo isso faz diferença, tá certo? Edivânia comentando aqui na leitura do chat, né? Conteúdo muito bom, nunca trabalhei em área administrativa, mas estou gostando. Que bom, Edivânia. E qualquer coisa sempre pergunte aqui dúvidas, tá certo? O Breno comentando que a versão física serve de backup, que foi exatamente aquilo que ele tinha comentado, né? O William disse que tem familiaridade. O Pedro comentando como é que é o método dos 3 R's, que é a questão de reutilizar, né? Reciclar e o que mais? Deixa eu ver aqui, porque eu não tenho decorado, meu Deus do céu, os 3 R's. Reduzir, reciclar e reutilizar. Pronto. E aí, esses 3 R's é mais para que a empresa sempre procure estar vendo como é que ele pode reduzir o consumo, reutilizar os materiais, né? E até mesmo a reciclagem. Você chega em uma indústria, numa empresa, a grande maioria delas tem as lixeirazinhas separadas, né? Com tipo de resíduos diferentes, né? Porque não fala lixo, tá? Que é errado, é resíduos. Então, os resíduos bem separados direitinho, né? Faz toda a diferença isso. Tem a ver com a sustentabilidade também. Cláudia comentando que o cargo dá de muita responsabilidade e confiança, de fato. Pedro comentando que a Record sofreu isso nesse ano, só que foi silenciado. Sim, as empresas ficam com vergonha de passar por isso, tá? Por ter sido, vamos dizer assim, atacada de forma cibernética. E muitas delas, de fato, tem empresas que dizem assim, olha, isso não é para ninguém saber. E evitam estar compartilhando essas situações, porque é uma fragilidade, né? É sinal que todos os dados da empresa passou para outras pessoas, e as pessoas estão com acesso e podem vender na Dark Web, né? Dark Web que fala, né? A Rádio Peão é ativa. A Rádio Peão não tem como controlar, quando afeta... Porque, assim, o trabalhador sabe, fala em casa, aí em casa também compartilha com os vizinhos. Aí, dona Fé, não tem como segurar essas informações, não. João Vitor comentando, né, que é bom também você criptografar os arquivos por segurança, sim, com certeza, né? A criptografia faz toda a diferença. E aí, gente, como é que a gente deve organizar esses documentos? Pessoal, tudo tem que ter uma hierarquia lógica, certo? Então, uma parte do financeiro, e eu uso o setor financeiro porque é um dos setores que eu mais atuo, né, normalmente. Mas se tem um setor financeiro, como é que é aqui os anos? Eu organizo por anos. Cada ano eu vou ter as pastinhas específicas, tá? Então, em 2014, o que é que teve no contas a pagar, o que é que teve no contas a receber, com fornecedor e folha de pagamento. Se eu clicasse em 2015, também ia ter as mesmas estruturas, tá? Com as mesmas informações, só que do ano de 2015. E assim sucessivamente. Isso auxilia você a ter a certeza de onde é que estão os documentos. Então, seu gestor vem e diz assim, olha, eu preciso do comprovante X do ano tal. Você, pelo ano, já vai conseguir abrir a pasta. E lá na pasta vai ter as informaçõezinhas bem organizadas,
tá certo? Pronto. A Gilda comentando que toda empresa tem a rádio peão mesmo. Vamos cá. Vídeos e fotos também devem ser bem organizados, né? Hoje em dia a gente tem um Google Drive para nos ajudar aí de forma pessoal, mas a empresa é necessário também que a gente evidencie e guarde vídeos e fotos, né, de forma coerente que a gente consiga resgatar. E aqui, gente, eu trago para vocês uma forma de ajudá-los a dar uma nomenclatura para os arquivos, né? Então, aqui, um exemplo. O arquivo está guardado, deixa eu botar aqui, ó, vencido 2020, né? Dia 28 de março. Então, esse arquivo ele é de 2020, ele é do dia 28 de março. E aqui é um arquivo que está vencido, vamos dizer assim. Então, o que é que eu normalmente coloco? Eu coloco a certidão CND, né, com a certidão negativa de débito. Certidão negativa de débito, eu boto lá o período de vencimento. Isso ajuda, caso eu vá enviar a certidão negativa, quando eu vá clicar lá, eu digo, vixe, essa certidão já está vencida, já vou procurar uma outra que esteja atualizada. Eu nem precisei abrir o arquivo. Eu já sabia que a certidão estava vencida devido à nomenclatura que estava lá na abertura, né? Lá na nomenclaturazinha da pasta do arquivo, eu já sabia que estava vencido. Então, já fui emitir uma nota, uma nova certidão negativa, porque já estava vencido a data que estava lá, né? É uma das dicas. Outra, ideal que a gente, ao digitalizar, coloque um nomezinho, né? Indicando aqui a fatura, o ano e o cliente. Também é um exemplo que a gente pode estar separando as coisas, ou o arquivo, salvando, né, o arquivo, a nomenclatura do arquivo, de uma forma que a gente possa resgatar a informação da melhor forma possível, tá? Então, quando você for fazer, ó, transformar um arquivo que é físico para o eletrônico, você tem que pensar também na forma que você vai dar a nomenclatura e tornar essa nomenclatura padrão, que isso vai te auxiliar a resgatar a informação. Deixa eu ver o que é que a Cláudia está comentando, né? E ainda tem a questão da responsabilidade desses dados, através da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A LGBT. Então, é interessante, a Cláudia trouxe aqui para a gente, que a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ele garante para o consumidor, para o cliente, né, essa proteção, ou não, esse não compartilhamento de informações. E quando uma situação dessa é hackeada, uma empresa, né, uma empresa é hackeada, todas essas informações foram passadas para criminosos. Esses criminosos, eles podem vender esses dados dos clientes dessa empresa, ora, por milhões. E aí, quem é que vai ter? Você não vai conseguir rastrear quem é que tem acesso aos seus dados, né? Então, veja que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem falando um pouquinho mais sobre isso. Gente, é claro que eu não vou poder falar aqui dos contextos da Lei Geral de Proteção de Dados, mas é interessante quando a Cláudia traz isso para a gente, porque eu trago para vocês também, diga assim, procurem, pesquisem, né? Pesquise sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, pesquisa sobre segurança cibernética. Tudo isso faz diferença para o profissional. O profissional que, quando começa a falar, ele já sabe do que é que se trata, tá certo? Então, use a internet a seu favor, fazendo essas pesquisas. Pedro comentando aqui, né, que a empresa tem uma forte repulsão de modificar as pastas dos servidores, mesmo que estejam desorganizadas e pouco prático. Há uma forte dependência da autorização da TI. E o Pedro trouxe também uma perspectiva interessante, gente. Nem tudo a gente pode fazer sozinho, tá? Principalmente nas empresas, existem processos, né, que a gente tem que respeitar, entender a dinâmica, e aí você vai indo mesmo, tá? Por vezes eu chego em uma empresa que, não, tem que ter uma nomenclatura X, eu vou conversar com o gestor, vou conversar com a pessoa do TI para entender, né? Não, eu queria entender como é que é feita essa nomenclatura, como é que é salvado isso, qual é o procedimento, por que que é assim? Eu acho que essas perguntas não machucam ninguém e faz com que você entenda a dinâmica da empresa, né? Por que que é assim? Que legal! E veja que você não vai chegar impondo nada. É muito importante isso. Quando a gente chega impondo, as pessoas elas se fecham e entram no modo de defesa. Você vai chegar propondo. Olha que interessante. Não é impondo, mas sim propondo. Então, assim, o que é que você acha? Seria interessante? Será que é possível?
Então, você começa a propor situações e ver como é que as pessoas vão lidar com isso. Então, a gente sempre vai trabalhar de forma maleável. Temos que ser profissionais tipo a água mesmo. A água, ela vai ali, ó, olhando os caminhos até ela chegar onde ela quer. Ninguém para a água, né? Pode ter uma pedra no meio dela, ela vai se desvia, ou então, aos poucos, todos os dias, ela vai fazendo pequenos buracos até ela transpassar aquela pedra. Ou ela desvia, ou ela transpassa a pedra. Mas não é algo que ela faz de um dia para o outro. São processos, são ações. Às vezes a gente quer mudar, ó, assim, pá! E isso, gente, as pessoas já ficam logo, ó, no modo defesa. A gente tem que olhar aos poucos, pequenas ações diárias que vão fazer a gente chegar aonde a gente quer, tá certo? Vamos lá, o William comentando que que ele tem o certificado da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, que massa, né? Já está estudando sobre, então. Cláudio comentando, oi, boa tarde, Cláudio. A gente está aqui comentando sobre a questão das pastas, comentando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Deixa eu ver aqui. É isso. Então, Pedro Henrique, de fato, a gente passa por essa situação de, às vezes, não poder ter ou realizar determinadas ações, porque existem já processos desenhados, né? E a gente não vai poder quebrar esse processo, mas a gente tem que entender como é que poderia fazer para mudar, atualizar. Principalmente empresas que têm o ISO 9001, que é o certificado ali de qualidade. Hoje a gente falou sobre qualidade, né? Então, empresas que têm o ISO 9001, elas não podem mudar os processos de uma hora para outra. Existem os processos que são ali, vamos dizer assim, ó, evidenciados na instrução de trabalho, que eu não posso mudar. Mas também é previsto na ISO 9001 a questão da qualidade contínua, do melhoramento contínuo, do processo Kaizen, né? Então, eu propor algo novo é algo que é da melhoria contínua, faz parte do processo de qualidade da empresa, né? Então, não é ruim eu propor coisas novas, é bom. Empresas que têm o ISO 9001 é necessário até. Cada auditoria do ISO 9001 é verificado também qual foram os itens que foram melhorados, que teve uma melhoria contínua, tá certo? Então, a gente estava falando de organização, já falei de ISO 9001. Alguém já tinha ouvido falar de ISO 9001? Tem gente que não tinha ouvido falar do ISO 9001? Estou falando grego aqui? Me falem, né? Às vezes a gente pensa que está todo mundo entendendo, mas não está. E, gente, a aula é para desenvolver, é para aprender, tá? Então, falem aí. Deixa eu ver aqui. Lá na empresa tem esse certificado aí. Aliás, tem um bocado de certificado e a ISO é um assunto tão extenso, a ISO, que a Maria, só Jesus. Verdade, Anderson. E as empresas, né, utilizam a certidão, né, de certificado de qualidade aí como forma também de ser reconhecido que ela tem um bom trabalho, processos de qualidade, produtos de qualidade, né? Vou te comentando que não conhecia. E aí é bom, né? Maria Gabriela comentando que nunca tinha ouvido falar, legal, porque aí, ó, já são coisas. E é importante, gente, nunca ouviu falar, dá uma escrita aqui no caderno, depois pesquisa, tenta entender. Não deixa só assim, ouvi falar e esqueci, não, tá? Porque, senão, se você não pesquisar, se você não for atrás, você vai acabar não entendendo mais sobre o assunto. E são assuntos importantes da área administrativa. Deixa eu ver aqui o Gilmar comentando que certificados de qualidade. Bruno comentando que conhece, e tudo comentando a aula até que horas? Até as 14, até as 16 horas, tá certo? São 2 horas de aula. Kelly comentando que conheço, né? Nada, tudo novo para mim. Que não conhece nada, né? Que é tudo novo para ela. Show de bola, Kelly. É bom que você está aprendendo, e isso você já vai poder levar para a vida. Mas, como eu falei, Kelly, dá uma notadinha, quando possível, pesquisa um pouquinho sobre as palavras novas que estão surgindo aí, né? E aqui a gente está falando sobre o ISO, ó, e o que é que fala aqui, ó? Organização de documentos. A organização e o controle de documentos é de grande importância para as empresas, por diversos motivos, destacando entre eles a redução do tempo de processo, a facilitação na gestão informacional,
em que se prepara, inclusive, para uma adequação da empresa aos registros de padronização, como a ISO, né? E norma brasileira de descrição arquivista. Então, veja que se a empresa quiser participar da ISO 9001, ela precisa ter uma padronização de documentos. E é por isso que a gente fala aqui de padronização, de organização, de ordem, né? Porque tudo isso vai compor ali, vai ajudar com que a empresa ela chegue aonde ela quer, que é uma certificação de qualidade, processos bem estruturados. Se você tiver essa visão, você já vai ser um profissional diferenciado no mercado de trabalho, tá certo? Vamos ver aqui o Alisson falando, comentando que não conhecem. Show de bola, Alisson. É isso, a gente vai criando, aprendendo coisas novas, tá vendo? Um sábado maravilhoso de aprendizados. E aí, gente, para as empresas que têm o ISO, né? Ela não pode mudar um documento e simplesmente mudar, não. Como eu falei, existem regras e processos. Um deles, olha, é esse. Se eu criar um documento, aí ele vai ter lá em cima um cabeçalho que fala a marca da empresa, né, o nome do documento, identificação do documento, quantas vezes ele foi revisado. Então, essa revisão de documentos, o que seria? Vamos dizer que o departamento comercial teve que mudar vamos dizer assim, a ordem de serviço deles. E aí, quando ele cria algo novo, existe uma mudança, aí ele coloca revisão 2, revisão 3. Todas as vezes que ele realizar uma mudança no documento, ele vai registrar essa mudança, tá certo? E aqui tem ainda vai ter o número de páginas desse documento. Isso fica bem no cabeçalho, ou seja, no começo do documento. Também tem empresas que botam no final, no rodapé, tá certo? Então, essa questão de onde é que vai ficar essa organização é a empresa que fala. Tem uns que põem no cabeçalho do documento e outras põem no rodapé. Mas é uma forma de manter ou registrar quantas alterações teve naquele arquivo. E aí, deve constar no cabeçalho do documento a marca da empresa, o nome do documento que eu identifique, identificação de onde pode ser inserido um código para o documento, né? E aqui, DC, Departamento Comercial. Deve ser identificada a revisão do documento, quantas vezes teve alteração, né? E o número de páginas do documento. Tudo isso colocado assim no cabeçalho, tá certo? As empresas, na grande maioria, têm isso. Fábio comentando que onde ele trabalha, a empresa é certificada no ISO 9001 e no 45001. Olha aí, é uma empresa que tem a certificação de qualidade e a certificação ambiental, né? A 45001 é ambiental, ou é 14.001? 45001 é da área de saúde e segurança do trabalho, eu acho. 45001, deixa eu confirmar. ISO, acho que era tá do trabalho, exato. Da 14.001, que é da ambiental. Veja aí, gente, o Fábio nos trouxe duas certificações muito importantes. A 9.001, certificado, aliás, a empresa certificada na área de qualidade, né? E 45.001, saúde e segurança do trabalhador. Que incrível, tá? Mostra aí que a empresa ela se preocupa com a saúde e segurança do trabalhador. E a 14.001, Ana Paula, na área ambiental. Então, as empresas cada vez mais estão procurando essas certificações. São caras para ter, tá? Não é barato uma empresa manter uma certificação dessa. Um auditor, para ir lá, ela paga tudo do auditor. O auditor chega lá com tudo pago, até a hospedagem dele, a alimentação, é tudo. É caro manter uma certificação dessa. Mas também é um diferencial para a empresa no mercado, tá certo? Bruno nos traz o quê? Que vão aos auditores para verificar se a empresa está cumprindo tudo que a ISO requer para manter o selo. Isso. Acabei de comentar, mas o Bruno já tinha escrito, olha aí, que vai lá o auditor, ele vai verificar, tá? E se não tiver ok, aí vai lá perder a certificação, uma certificação cara dessa. Aí é uma loucura, né? Quando tem auditoria, meu Deus, é um caos. As pessoas tudo correndo, nervoso. Por quê? Se der alguma coisa errada, se perder essa certificação, eu tinha uma gestora que ficava uma ambulância perto quando tinha auditoria, porque teve uma vez que ela passou mal. E aí o pessoal já dizia assim, quando chegar a auditora, já deixa a ambulância perto, tá? Então, era
É assim, puxado. Principalmente que a empresa, exato, a empresa ela era terceirizada da Petrobras. A Petrobras ela tem o ISO 9001 e ela só tem terceirizados que tenham o ISO 9001. Ou seja, se a empresa perdesse esse ISO, ela ia perder um dos principais clientes dele. Por isso que ela ficava tão nervosa, tá? Explicando por que ela ficava tão nervosa. Porque ela poderia perder também um dos maiores clientes dela. O Anderson rindo aqui. Mas era desse jeito, ela ficava lá, ambulância perto. E aqui, gente, sobre o documento. São diversas as formas de fazer o controle de documentos. Uma forma eficiente e fácil que você pode utilizar é elaborar uma planilha no Excel, nomeando de planilha de controle de documentos. Também tem empresas que chamam, como é que eles chamam a planilha, meu Deus do céu? Chave mestra, ou chave mestre, algo do tipo, que tem todos os nomes das planilhas, dos arquivos que tem na empresa. Desse jeito, ele consegue controlar quantos documentos tem dentro daquela organização. Documentos novos, vamos dizer assim, né? O modelo do arquivo, tá? Não estou falando assim, ele controla todo o documento. Não, ele controla o modelo do documento. Então, tipo, existe uma OS. Qual é o modelo da OS? Da ordem de serviço, né? Existe uma OM, uma ordem de manutenção. Qual é o modelo que é utilizado da ordem de manutenção? E aí, na planilhazinha, tem um controle dos modelos, dos arquivos principais que aquela empresa usa, tá certo? Vamos ver aqui o que está falando. Bruno, é uma loucura mesmo na empresa, quando sabem que vai ter auditoria da ISO. Pois é, gente, o pessoal fica tudo ansiosos com essa questão da auditoria, né? Com medo de acontecer alguma coisa, dar alguma coisa errada. E aqui, gente, é aquela questão da identificação dos documentos, tá? Identificação do documento, responsável pelo documento, setores envolvidos, o número de versão, ou seja, o número de revisão que teve daquele documento, e o número de página. Normalmente é isso que é acompanhado, né? Nessa planilha de Excel. Os tipos de documentos, certo? E aqui falando sobre o ISO 9000, né? Que fala da qualidade. A série ISO 9000 designa um conjunto de normas técnicas que estabelece um modelo da gestão da qualidade para as organizações. Em razão da importância do controle de documentos para um sistema de qualidade, a série ISO 9000 dedica 2 requisitos diretos sobre o tema, que é o controle de documentos de dados e o controle de registros da qualidade, tá certo? Então, veja que a gente tem que controlar os dados que tem na empresa, os registros da qualidade, tudo bem organizadinho. E aí você pode dizer assim, mas professora, lá na empresa não tem esse negócio de ISO, não. Mas aí eu te digo, você está aprendendo aqui é para trabalhar em qualquer empresa, tá? O que você está escutando aqui hoje, você pode utilizar em qualquer organização. E eu acredito que você quer trabalhar em uma organização já grande, multinacional, ou até mesmo uma que tenha esses reconhecimentos, vamos dizer assim, faz toda a diferença. E você chegando para uma entrevista com esse conhecimento também, com certeza faz diferença também, né? É um upgrade aí no seu vocabulário, no seu dia a dia, né? Ouvir falar e saber dessas certificações. E aí, turminha, sobre o ISO 9001, vocês já tinham ouvido falar, né? Alguns já, outros não, mas é interessante que a gente hoje já falou de 3 certificados, né? 3 certificações, na verdade. ISO 9001, 14001 e 45001. Gente, isso faz parte do SGI. O que é SGI, Ana Paula? Sistema que é... Pode falar. Pode Nada falar. não. Não, tá certo. Porque aí muitas empresas têm o SGI, tá certo? E aí o SGI, ele nos traz a perspectiva, né, de que o sistema de gestão integrada, que integra todas essas certificações. É que eu tenho anotado aqui isso aí. Olha aí, tá vendo? Pois é, esse SGI, que ele é uma forma de que a empresa integre todas essas certificações, porque para ter um certificado desse, que é o ISO 9001, são várias ações. Para ter o 14001, são outras novas ações. E para ter o 45001, também mais ações. Então, várias dessas ações se repetem de um ISO para o outro, por isso que é interessante usar essa questão de um sistema integrado,
tá? De gestão. Porque aí você faz tudo com o quê? Se eu vou cuidar de um departamento, que ele tenha segurança, que ele tenha qualidade e que ele pense na sustentabilidade. Por isso que o SGI, tá certo? Todos os setores da empresa, elas precisam pensar de forma integrada nisso, na qualidade, na segurança do trabalho e na sustentabilidade. Olha aí, coisa boa, né? Se todas as empresas tivessem um SGI, com certeza, vamos dizer assim, facilitaria muito para o meio ambiente, facilitaria muito para o trabalhador, facilitaria muito para o consumidor na qualidade de produtos, tá certo? E aí, falando sobre o sistema de classificação de arquivos. A gente tem, deixa eu ver que horas são, então 38. Vou mandar, antes de entrar no sistema de classificação de arquivos, vou mandar aqui o link para a frequência, tá certo? Vou dar um ESCzinho. Não, dá para mim puxar aqui. Deixa eu pegar o link da frequência de vocês. Muito. Pegar o link da frequência e vou colocar aqui no bate-papo. Show de bola. Coloquei no bate-papo aqui o link da frequência para todos. Gente, acabei de colocar aqui o link da frequência, tá certo? E vou colocar também no grupo. Ana Paula, esse link da frequência fica até quando? Até próxima sexta-feira, né? Então, eu sempre deixo ele aberto ali uma semana, por quê? Você tem pessoas que não estão assistindo a aula ao vivo, tem uma semana toda para assistir. Após assistir, vai lá na presença, dá a presença e a gente vai atualizando, tá certo? Deixa eu ver. Alguma pergunta? Já pode entrar? Já sim, Kelly, já pode entrar no link e dar a confirmação lá. Pede poucas coisas, viu? É só mesmo, a única coisa que pede, deixa eu até entrar aqui e mostrar para vocês. Um nome. Vou compartilhar aqui com vocês para mostrar o que é que pede. Quando clica no link, só pede o seu e-mail. Esse e-mail não precisa ser só o do Senai, não. Se você botar o seu pessoal, não tem problema algum. A data, não é a data de nascimento, muito importante, é a data do encontro, tá? A data que está sendo o encontro hoje. Então, hoje é 29 de julho. Você põe a data 29 de julho. Também pede o nome completo. Pelo amor de Deus, não põe assim, Juliana, Juliana de quê? Tem 300 alunos. Aí eu tenho Juliana, Maria não sei o quê. Menina, eu tenho um monte de gente. E aí eu fico louca, porque eu não consigo dar a frequência, porque tem um monte de Juliana, e eu não sei qual é a Juliana de quê, tá certo? Então, coloque seu nome completo, para que eu possa te dar aí a presença certinha. Aí tem assim, você já conseguiu acessar a plataforma? E você põe sim ou não. Me auxilia muito para me saber. Você avalia o apoio do tutor neste início de forma online, né? Então, você avalia como a minha participação. Gente, eu faço de tudo para responder vocês, viu? Não põe coisa ruim para mim, não. Tô brincando. Não, mas vocês veem que eu tô dando aí todo o apoio. E aí, como você avalia, né, um encontro online, né, onde a tutora Ana Paula está fazendo, né? O encontro da tutora Ana Paula. Avalie legal, viu? Me deu um legal aí. Então, gente, vejam que a frequência não perde muita coisa, não, viu? Então, é rapidinho. Deixa eu ver aqui o que é que a Cláudia está comentando. Professora, a respeito da atividade que foi enviada no Google Forms, teremos algum retorno na parte avaliativa? Sim, vão ter. Cláudia, eu até falei no começo que, como eu não dei esse retorno de imediato, porque como muita gente não respondeu a atividade, eu vou estender até a próxima semana. Também, hoje mesmo, no encontro, tem várias pessoas que é o primeiro encontro que está vendo. Então, por isso que eu não dei esse retorno de imediato, devido a essa questão que eu vou deixar por mais uma semana aberto, tá ok? Mas eu vou, assim que eu ler, eu já vou respondendo também e falando com vocês, tá certo? Dando esse feedback, que é muito importante, né, o feedback. O João Everton João Everton comentando que botou da primeira vez, né, a data de nascimento. Pois é, aí eu peguei, tive que, ainda bem que eu lembrava, eu sabia, não é a data, não foi a data do evento, né? Mas eu vou colocar para isso tranquilo, tá?
Quando o tá de nascimento também, esse povo. Não lê, né? Bonito, aí vai logo botando sem ler. No caso, a aula passada eu não botei a presença, Marcelene, depois ponha o mais rápido possível, tá? Porque senão você vai ficar com falta, porque já está com mais de uma semana, né? Fechou hoje uma semana. A Kelly comentando que eu não consigo entrar para responder a atividade. A atividade, Kelly? Você não consegue entrar na plataforma ou você não consegue entrar no link da situação de aprendizagem? Porque na plataforma acontece, aí você manda uma mensagem para mim no privado, que aí eu te no link. O link é para ser fácil, é só para clicar e é para entrar. Tu tira um print de como é que aparece para ti, me manda no privado, que eu vou tentar ver o que é que eu posso fazer para te ajudar, tá certo? Mas teoricamente é para dar certo. Na plataforma está conseguindo entrar, né? Pronto. Depois tu tira um print, que aí eu vejo. Qualquer coisa até eu acabo mandando para mim mesma a resposta. Ah, tu não acha atividade, né? Deixa eu ver aqui o que a Kelly diz é que não acha atividade. Manda um print para mim, se for atividade lá da plataforma que tu não acha, tu acessa a plataforma, tira um print para mim, que eu te mostro como utilizar o layout por lista, que é melhor do que o layout por aba. O layout por aba acaba que pega muito espaço e você só vê 2 abas. Aí você pensa que não está lá, mas está lá a atividade. Marceleide comentando que, no caso, é como fazer as atividades e ter certeza que foi enviado. Marceleide, a atividade na plataforma, automaticamente já sai a resposta e você consegue ver ela pelo relatóriozinho lá da plataforma. Se for a situação de aprendizagem, eu ainda não comecei a responder, mas eu respondo a você dando feedback, tá certo? E talvez até nessa semana aqui, para incentivar, eu vou colocar a lista de quem eu já recebi. E aí incentivo os outros não vê o nome, né? Aí começa a enviar. Eu acredito que é bem melhor eu fazer isso. Eu vou mandar a lista essa semana de quem já me entregou, que é para incentivar quem não me entregou a fazer, tá certo? Deixa eu ver aqui, só consegui uma vez. Então, Kelly, manda o print que eu tento explicar melhor, tá? Edivânia comentando que tem um feedback se a presença está sendo validada direitinho. Tu consegue ver, Edivânia, na plataforma a tua frequência. Caso você veja que não está lá a tua frequência, tu pode ir no privado, que eu atualizo, tá certo? E Maria Kelly, todo mundo. Tá ok. Antônia comentando sobre a avaliação de participação na plataforma. Antônia, a avaliação de participação é exatamente essa atividade, essa situação de aprendizagem que eu mandei. Porque quando eu for corrigir, aí eu vou colocar na avaliação de participação. É a participação de vocês durante essas atividades, porque como é que eu posso avaliar, né? Na aula online eu passo um exercício, se você me entregar, eu digo que você participou, tá certo? É mais ou menos nesse caminho. Deixa eu ver aqui como eu sei que a presença da aula deu certo. Kelly, hoje, agora imediato, tu não vai ver, mas tu pode até verificar na segunda-feira mesmo, se lá na plataforma vai estar a tua presença, porque já começa a atualizar, viu? É isso, gente. Deixa eu ver que horas são 46, ainda dá para a gente terminar aqui o conteúdo. Deixa eu ver se tem dúvidas. Pronto, a Kelly está ok. Então, deixa eu terminar aqui o conteúdo, que a gente já nossa aula até às 16 horas, ainda dá um tempinho. Deixa eu ver se está compartilhando o link certo. Deixa eu passar para cá. Vamos nós, então, retornarmos aqui enquanto vocês fazem a assinatura de vocês, ainda não dá 16 horas, para que eu fale da classificação de arquivos, tá? A gente pode classificar os arquivos segundo a entidade. E como é que seria essa classificação, né? Arquivos públicos que possuem características de atendimento à sociedade como um todo. Então, com alguns documentos sigilosos ou reservados, sua função básica é a de conservação e restauração de bens sociais e culturais, voltada ao acesso à informação. Classifica-se por federal, estadual e municipal. Então, a gente vai ter os arquivos públicos. Vamos ter também os arquivos institucionais, que o que seriam esses arquivos institucionais, né? Também podem ser considerados como privados, porém este é um campo muito amplo devido à grande variedade de arquivos que podem ser incluídos nesse âmbito.
Todos os arquivos institucionais têm em comum a sua origem em organismos não ligados à administração pública. O interesse desse conjunto de documentos visa explicar a sua inclusão como parte de patrimônio documental institucional, em que está localizado os tipos, né? Em que estão localizados. Aí tem os tipos. São contemplados como arquivos de sociedade, igreja, clubes, associações e escolas. Então, veja que você ali que fez o seu batizado, né, a crisma, lá na igreja deve ter lá um registro disso. E aí esses arquivos, né, são chamados de arquivos institucionais, tá? Lá vamos dizer assim, na escolinha da creche, no jardim de infância, você estudou, tem os arquivos institucionais também, que tem ali os históricos, né, do processo seu. Arquivos comerciais são de características administrativas e visam atender e suportar as necessidades comerciais da instituição, servindo como garantia fiscal, funcional, econômica e social, como, por exemplo, tem os arquivos de empresas e companhias, né? E tem também os arquivos pessoais. Geralmente são constituídos com documentos de figuras significativas na sociedade, seja no âmbito político, cultural ou artístico. Em muitos casos, esses arquivos são integrados em outras coleções, como museus. Suas tipologias mais comuns são cartas e fotos. Então, às vezes, você vai ali no museu e aí você acaba vendo as fotos, os bens daquela pessoa, né? Cartas antigas ali, que antigamente era algo pessoal da pessoa, né? Mas passou tantos anos, a pessoa faleceu, se tornou alguém importante na história, e ali está guardada aquelas fotos, aquelas cartas para registro histórico, né? E aí é uma forma aí, dos tipos, né, desses documentos. Lá na questão, gente, lá nas atividades, pode surgir essa pergunta aqui, ó. Com relação à classificação dos documentos, faça a correta relação entre as colunas abaixo. E aí, essa primeira coluna aqui, ó, arquivo que possui valor histórico, como fotos, cartas, poesias e outros. Vocês marcariam como? Institucional, públicos, comerciais ou pessoais? Vamos ver. Pessoais. Pessoais, olha aí, vamos ver. Olha aí, pessoais, certíssimo. Documentos que atendem à sociedade como um todo. Institucional, público ou comerciais? Acho que é o público. Público, vamos ver se acertou ou errou. Público. Documentos que dão garantia fiscal, funcional, econômica ou social. Deixa eu ver se o povo está votando. Comerciais? Comerciais. Vamos ver. Vamos ver se está certo. Comerciais, acertou. E documentos considerados como privados, não ligados à administração pública. Institucionais. Exatamente, só tinha ele agora, né? Institucionais. Show, gente. Vai ter uma pergunta bem parecida com isso lá na atividade 1 ou na atividade 2. Então, é difícil? Não. Daqui a Ana Paula está dando a questão. Então, não deixe de fazer a atividade 1 e 2. Principalmente porque, gente, essas atividades é que vão subsidiar a média de vocês para receber o certificado. Então, ao todo, no curso todo, você vai ter três atividades objetivas para fazer. 2 nessa matéria, nessa unidade, né? E uma na última unidade, que ainda vai abrir, tá certo? Então, é simples as perguntas, a gente aborda em sala de aula, acabei de falar sobre isso e mostrei a pergunta. Eu não quero ninguém com nota menor que 70, tá certo? Ana Paula, tirei nota menor que 70, o que é que eu faço? Faz de novo. Essas atividades você pode responder várias vezes, tá certo? Tentou fazer nota menor do que 70, sai, clareia a mente, volta lá para responder de novo. Ponto, né? Não se desespere, não desista do curso. Pode falar. Ou não era comigo. Deixa eu ver aqui. A Wagner comentando, já mandaram o link da presença? Já mandei, Wagner, mas mando de novo.
Já mandei, mas manda de novo, Wagner. Vamos mandar aqui. Pronto, deixa eu mandar aqui para o Wagner, que ele não tinha visto, né? Vou mandar aqui de novo para as pessoas. Deixa eu ver. E quanto à segurança das informações, como classificar a segurança das informações? Como assim, Cláudio? Na questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que você está falando, ou na segurança cibernética, porque a gente estava falando sobre segurança cibernética também. Vamos ver, interna, né, que ele respondeu. E quanto à segurança da informação, como classificar de forma interna, né, essa segurança da informação de forma interna? Na Lei Geral de Proteção de Dados. Na questão de classificar, você está falando entre um documento sigiloso e um documento que, assim, aqui nos arquivos, ele traz só a perspectiva de ser algo sigiloso ou não. E aí a gente vai ter essas classificações, que são, até acho que a gente viu essa classificação na aula passada, sobre o que era sigiloso e o que era, como é que chama, meu Deus do céu, até que o exercício que eles falavam, deixa eu ver aqui, a abordagem que eles traziam era nas duas perspectivas, classificação, procedência do arquivo. Pronto, que tinha assim, a natureza, quanto à natureza, o assunto, que é o sigiloso ou o ostensivo, né? Então, o documento interno, ele é sigiloso ou é ostensivo? Sigiloso é algo individual, né? E ali, individual, e que pode ter ali informações estratégicas da empresa, e o ostensivo é algo não restrito, né? Que qualquer um poderia estar acessando. Mas na aula passada o que a gente tinha falado era um pouquinho sobre isso, sobre a procedência, a natureza do documento. E aí tinha esses dois, sigiloso e o ostensivo. E aqui, gente, também tem, para a gente finalizar, 4 minutinhos, 6 minutos, vamos lá, só para dar uma outra questão também. Segundo aos estágios de evolução, tem os arquivos corrente, que são chamados de arquivo de primeira idade, são constituídos de documentos de uso frequente, né? Então, os arquivos correntes é o arquivo que você está trabalhando agora. Então, é arquivos do mês, arquivos aqui do ano todo aqui. Então, do começo do ano até a data de hoje, a gente chama de arquivos correntes, tá certo? Os arquivos intermediários são chamados de segunda idade, são constituídos por documentos que deixaram de ter uso ou consulta frequente. Então, normalmente, os de até 5, tem gente até que até de 5 anos atrás, tem em algumas empresas. Arquivos de até 5 anos atrás, a empresa deixa em um local intermediário, ou seja, está ainda dentro da empresa, possa ser que alguém ainda consulte. Então, os arquivos que tem pouco tempo de realização deles. Então, às vezes, o contador diz assim, pode me enviar o documento do ano passado? Aí são os arquivos intermediários, tá certo? E o arquivo permanente, que aí já se fala de um arquivo que já está há mais tempo dentro da empresa, né? São chamados arquivos de terceira idade. São constituídos de documentos que perderam seu valor administrativo ou juridicamente, porém são mantidos pelo seu valor histórico e comprobatório, né? E aí vem aquela questão, arquivos muito antigos, tem empresa que tem arquivos de 25 anos, 30 anos. E por que tem esses documentos? Porque eles são documentos que podem, sim, ser solicitados na justiça, principalmente na área de departamento pessoal, tá certo? E aí, esses arquivos a gente chama de arquivos permanentes. A empresa tem que guardar de forma permanente aí por muito tempo, tá ok? Aqui, ó, o problema da massa documental acumulada. Veja a loucura aqui de documentos, uma loucura só, né? Isso aqui a gente chama de massa documental acumulada quando não tem uma ordem, né? São arquivos correntes, junto com permanentes, junto com intermediários, um caos, um setor, assim, uma sala que tem um monte de documento. Se você precisar, você vai lá com uma máscara, porque senão você fica doente, né? De tanto documento. Gente, esses arquivos aqui, né, a massa documental acumulada é um problema para as organizações e deve ser resolvido isso, tá certo? Organizar isso é muito importante.
e tem que ser algo que é diário, é um processo de trabalho do dia a dia, tá? Quando executamos nossas atividades, a gente já tem que salvar de forma organizada, porque senão fica essa loucura que a gente viu nessa outra imagem, certo? Então, você tem que pensar em processos que já separem esses documentos de uma forma organizada, fazendo o descarte dele ou colocando ele no arquivo inativo, que aí muita gente chama de arquivo morto, mas não é arquivo morto, é arquivo inativo, tá certo? Então, você separa ele nos arquivos inativos, bem catalogados, organizados, e não um caos como esse. Imagina só a gente encontrar documentos aqui, ó, nessas pastas loucuras, tudo bagunçado, certo? Então, é mais ou menos nesse caminho que eu queria deixar nossa aula, tá? Hoje nós ouvimos bastante sobre essa parte de gestão documental, sobre a parte também de segurança cibernética, sobre a segurança dos dados como um todo, que nós, como usuários, temos que ter responsabilidades nisso, de entender que nem todo link eu posso clicar, porque você pode ser o agente causador dessa situação. Você, sem querer, recebeu um e-mail, clicou lá, ó, e foi invadido a empresa através de uma situação de que você, muitas vezes, nem tinha um conhecimento, tá certo? Que isso poderia causar um prejuízo tão grande para a empresa, mas causou. E aí? As empresas também têm que cada vez mais capacitar as pessoas para isso. Um dos principais gargalos nessa situação de segurança cibernética sou eu e você, que são os usuários, que muitas vezes nem têm esse conhecimento para poder fazer essa filtragem, né? E acaba caindo em golpes de hackers. E aí, turminha, gostaram da aula de hoje? Deu tudo certo? Estão com alguma dúvida? Me perguntem também no privado, tá certo? Eu sempre falo no privado porque no grupo, às vezes as pessoas ficam agoniadas com muitas mensagens. Então, eu sempre direciono que você pergunte no privado para movimentar o grupo só quando for de fato necessário, tá certo? Show de bola. Peço que vocês abram a câmerazinha de vocês, quem puder, claro, para a gente tirar aquela fotinha para registrar esse momento dessa aula, certo? Show de bola. Marcileide, Ali, Maria Kelly, tudo bem? Lucieldo, Maria Charliane, deixa eu ver a Raíssa, Gilda, linda e maravilhosa, toda loura. William, Sérgio, olha aqui esse povo, Lucivânia. Vou tirar aqui a fotinha. Buscar. Print. Primeira fotinha. E a Ana ali, toda linda. Deixa eu guardar aqui a fotinha. Não desliguei da câmera, não, por favor, porque tem mais gente ali que eu não falei, porque está na outra página. São 3 páginas. A segunda página. Muito. E eu vou para a terceira página agora, tá? Deixa eu salvar aqui. E a segunda página. Show de bola. Pronto. E só tirar mais uma da primeira página de novo, porque vai que alguém abriu a câmera antes de eu tirar. Pronto. Voltando para a primeira página aqui, cá. Olha aí, a Charliane. Show. Gente, é isso. Muito obrigada, tá? Olha isso. Saiu aqui. Cláudia, teu filho? Cláudio Lobato, teu filho, teu amigo, quem é ele? Pronto, salvei aqui, gente. Todo mundo aqui, tudo ok? Tá certo? Turminha, é isso. Agradeço a presença, sobrinho, Cláudio comentando. Ah, tá certo. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Adoro ver a turminha assim, toda aqui. Muito obrigada mesmo. Bom descanso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Contem comigo, viu? Beijão. Tchau, tchau. Excelente. A Kelly, obrigada pela paciência. Tranquilo, Kelly. Tchau, tchau.